Olá, seja muito bem-vindo. Sou o Gledson Fonseca e esse é o nosso movimento A Vida Não Para. Meu propósito é te ajudar a entender e se relacionar com as suas emoções. Eu sou escritor e autor do livro A Vida Não Para, a incrível força que nasce do luto. E também palestrante de desenvolvimento emocional. Hoje eu vou contar um pouco da minha história para você, das perdas que tive, de como isso me fortaleceu e como isso tem me permitido ajudar outras pessoas no nosso país. Eu acredito que para alguém ensinar ou até mesmo guiar outras pessoas em uma jornada, é preciso vivência no caminho que se quer trilhar. E, e é por isso que eu decidi expor um pouco da minha história e deixar você me conhecer um pouco mais. É mais ou menos assim. É como alguém que escala uma montanha, chega lá no topo dessa montanha, então ele aprendeu esse caminho, esse trajeto, e ele retorna para, junto com outras pessoas, guiar elas para fazer esse caminho de volta. Eu acredito nisso. E não numa pessoa que fica lá em cima no topo da montanha, gritando para quem está lá embaixo como é que se deve fazer, ou seja, ensinando à distância. Isso eu não acredito. E sabe de uma coisa? Eu virei um colecionador de história de pessoas, como algumas que abandonaram o plano de suicídio por terem contato com a minha história ou até mesmo com o livro depois de lançado. Como a senhora do Piauí, como a mãe e esposa daqui da minha cidade e como executivo da minha região. São 3 pessoas que abandonaram o plano de suicídio simplesmente por terem tido contato e de alguma forma isso terem mudado alguma coisa na cabeça e no coração delas. São por histórias assim que eu aprendi que a minha vida não podia parar e que de alguma forma, mesmo com dores, mesmo com saudade, mesmo com tudo isso, eu tinha que continuar, eu tinha que me manter em movimento. Tá, eu já sei. Nesse momento você pode estar se perguntando, mas por que é importante eu conhecer a história desse cara? Por que é importante eu conhecer a história do Gledson, né? Conhecendo a minha história, a minha trajetória, as perdas que eu tive e a forma que eu me relacionei com elas, vai ser possível você fazer uma correlação. O momento que você está, seja você entrando no processo do luto ou já estando há algum tempo nele, ou até mesmo ajudar outras pessoas. Talvez alguém perto de você que esteja passando por essa dor, uma dor terrível, a dor do luto, e você pode ajudar fazendo correlações da minha história com a sua história ou de alguém que você conheça. Então, assim, eu já adianto aqui, tá? Você não vai conhecer um super-herói com superpoderes, mas sim, você vai conhecer alguém que entendeu durante a trajetória a, a, a ideia da super responsabilidade e que tem que tratar, tem que se relacionar com elas, tem que ser responsável por elas, né? E também, porque muitas vezes nessa minha trajetória, e às vezes até hoje, eu entendi que o que eu precisava fazer era simplesmente não fazer nada. Porque existem algumas circunstâncias que você não tem o poder. Não está nas tuas mãos fazer alguma coisa, né? E eu aprendi isso. E está tudo certo. A gente só precisa ter a clareza de que em alguns momentos na vida nós não vamos precisar fazer nada. Nós não temos que fazer nada. Eu entendi também e aprendi que a gente não precisa fazer ou provar nada para ninguém. E eu mesmo, teve momentos que às vezes o que cabia a mim, o que coube a mim, era simplesmente sentir, sofrer, chorar e esperar. Esperar alguma situação ruim, algum vale que eu estava atravessando. Então vamos lá. Eu vou contar um pouco da minha história agora para você. Era inverno de 2015 e depois de 4 anos tentando engravidar, e mais alguns dias, Keila e eu conheceríamos os nossos filhos. Os gêmeos Maria Luísa e Samuel. A gente estava muito feliz, porque depois de 4 anos tentando engravidar, a gente estava atravessando um deserto muito grande. E naquele momento a gente não podia estar numa situação melhor em estar contemplando a tão esperada gravidez. A nossa vida como um todo estava muito equilibrada. A situação financeira estava tranquila,
A Keila vinha estudando para um concurso da Receita Federal e já estava a poucos pontos de ser aprovada. A minha carreira estava fluindo muito bem, e o que faltavam eram os filhos e que a gente tinha, então, sido contemplado, né? Mas vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo. Quando ainda não estávamos grávidos, né? A Keila, ela tinha uma rotina na vida dela que todo sábado à tarde ela ia para o quarto dela, colocava um louvor e ia conversar com Deus. Ela ia adorar, ia louvar o nosso Deus. E ali ela ficava por horas. Até que, num desses sábados, ela sai do quarto, eu estava na sala fazendo algumas coisas do trabalho, e ela sai pálida, branca, assustada, e ela me fala: amor, Deus falou comigo. E claro, eu retornei para ela: ok, então compartilha o que Deus falou contigo, né? E ela falou o seguinte: que Deus tinha dado um recado que nós iríamos ter um filho e o nome desse menino era Samuel. Então Deus tinha anunciado que a gente ia ter filho, falou que seria um menino e sinalizou que o nome era Samuel. O que aconteceu nesse momento? A gente já tinha, dentro de um plano nosso, escolhido o nome, se fosse menino ou se fosse menina. No caso do menino, seria Mateus. E aí a Keila ficou: puxa, mas Samuel e tal. Eu brinco com ela. Falei: olha, faz o seguinte, volta para o quarto, abre uma negociação com Deus, e se ele topar, por mim tá tudo certo, pode mudar o nome. Mas se ele não topar, segue Mateus e vamos aguardar, porque ele vai cumprir essa promessa dele, né? Bom, passou um mês, nada, passaram-se 2 meses, e aí veio então a tão sonhada gravidez. Nossas famílias, nossos amigos, o pessoal da igreja, todos ficaram muito felizes. Por uma razão: era uma gestação muito aguardada, muito esperada. Como vocês podem imaginar, há 4 anos tentando engravidar, de repente vem de 2. Então estava todo mundo muito feliz, né, com essa gestação, inclusive nós. Aí chega então o primeiro ultrassom, aquele que se descobre o sexo do bebê, ou dos bebês, né, no nosso caso. E aí a gente conseguiu descobrir só o sexo de um bebê. E quem era? Samuel. O filho anunciado, prometido por Deus, estava a caminho. E aí a gente teve que aguardar por mais 2 meses, controlar a ansiedade por mais 2 meses, porque no próximo ultrassom não se deu para saber o sexo do segundo bebê, e aí mais um ultrassom, 2 meses depois, portanto, a gente conseguiu descobrir. Maria Luísa estava a caminho, a nossa Malu. A notícia de um casal encheu o nosso coração de alegria. Que a gente passou 4 anos tentando engravidar. Que a gente esperava um bebê. E de repente Deus manda 2. E de uma forma tão caprichosa, uma bênção tão especial, porque eu tinha uma quedinha por menina e a Keila tinha uma quedinha por menino. Então Deus foi muito generoso e caprichoso com o desejo do nosso coração, né? E no dia que a gente soube da Malu, ainda estava no meio do dia, então nós saímos felizes da vida, deixei a Keila em casa e segui para o trabalho, que ainda dava para continuar a jornada de trabalho naquele dia. E eu fui conversando com Deus nesse caminho. E uma conversa bem informal, falando: puxa Deus, como o Senhor foi caprichoso, entendeu o desejo do meu coração, do coração da Keila, 4 anos tentando. Então fui fazendo como se eu estivesse refletindo, mas fui falando com Deus em voz alta, orando e conversando com Deus em voz alta. Mas Deus me interrompeu e eu escutei: mas eu vou recolher ela. É óbvio que eu fiquei assustado e até cheguei a pensar: puxa, acho que eu estou ouvindo coisas, era fim de semestre, eu poderia estar adrenalizado ainda com a notícia dos gêmeos e casal. Então, eu cheguei a pensar nessa situação. Mas, não sei você, mas eu criei uma hipótese. Eu, racionalizando tudo aquilo, falei: já sei o que pode estar acontecendo. Samuel, filho anunciado.
Malu, não. Gestação gemelar é uma gestação de risco. Então, a minha hipótese foi: já sei o que vai acontecer, ou o que pode acontecer. Se no final da gestação, sei lá, alguma coisa de errado acontecer, Deus pode deixar o Samuel com a gente, que for o filho anunciado, e ele pode recolher a Malu para ele. Então, para mim, o ela que Deus estava se referindo era a Malu. E Deus estava me preparando, me deixando preparado, vamos dizer assim, para que se acontecesse alguma coisa, eu já falaria logo de imediato para Keila: Keila, tá tudo certo, Deus já me falou que isso iria acontecer e vamos embora, né? E a gestação seguiu normalmente, né? Eu não falo nada disso para ninguém, guardo essa possível mensagem, para mim até então era uma possível mensagem de Deus, guardei ela no meu coração e a gestação seguiu normalmente. Até que a gente chega naquele inverno que eu estava falando agora há pouco, de 2015. Então era uma sexta-feira e na próxima quarta-feira estava já agendado o parto. Então a gente estava muito feliz. Então, naquela sexta-noite, nós tivemos uma conversa longa de preparação, de coisas que já estavam preparadas. Para se ter uma ideia, a gente já estava com 3 celulares com as memórias vazias, porque a gente já tinha planejado. Bom, nós vamos sair com 2, eu até brinco, que eu estava fazendo bíceps para sair com 2 bebê conforto, um no braço direito e um no esquerdo, da porta da maternidade para a rua, sendo fotografado, filmado, né? Não por nenhuma equipe de jornalismo, mas por nós mesmos, para a gente registrar aqueles momentos, né? O caminho de casa até a maternidade eu já tinha feito algumas vezes, já para deixar planejadinho, que quando a bolsa rompesse, eu conseguisse fazer esse trajeto com segurança e tranquilidade para chegar até a maternidade, né? Então, tem várias situações que a gente conversou, que a gente planejou e que estava tudo organizado, né? Mas algumas coisas me chamaram um pouco a atenção. E uma delas foi um pedido da Keila. Ela me pede, ela tinha olhado as finanças e ela fala que a gente poderia trocar de carro em algum período e que a gente deveria comprar um carro grande. Ora, um carro grande até que fazia sentido para mim, porque eram 2 bebês, 2 cadeirinhas, ou seja, eram 2 de tudo. Então, o carro grande faria muito sentido para mim. Só não fez sentido um pedido especial que ela fez sobre a cor do carro. Então ela me fala: eu quero um carro grande e branco. Ora, por que escolher a cor do carro ali próximo do parto, né? A cor é um negócio que não necessariamente você escolhe, dependendo da oportunidade. Enfim, não era algo que para mim fazia sentido. Mas eu acatei o pedido. Ok, carro grande, branco, tá anotado. E assim que chegar o momento a gente troca de veículo. A gente dormiu e na madrugada, então de sexta para sábado, aquele me acorda com uma leve falta de ar, me pedindo para levá-la ao hospital. E ali a gente imaginou que seria algo simples, que ela iria fazer uma inalação, algum procedimento, alguma medicação especial, e a gente retornaria para casa. Mas não, já dentro do hospital, ela foi tendo pioras. Melhorava, mas tinha pioras, e isso começou a oscilar. E a cada vez que piorava, a intensidade era maior. Até que, infelizmente, ela teve uma primeira parada cardiorrespiratória bem na minha frente. Pela primeira vez, eu conheci uma cianose, e justamente com a minha esposa. A cianose, com a sua coloração azul violácea, ela é provocada pela oxigenação insuficiente em alguém. E ela é muito cruel para quem está sofrendo, mas para quem está vendo também, e nada pode fazer. E ali diante daquele quadro, eu nunca tinha presenciado aquilo, foi muito cruel. Ver a mudança de cor da ponta dos dedos da minha esposa
da Keila avançando pela mão até que tomou o seu rosto, né? Um degradê sobrenatural. Não gosto muito de lembrar, mas ficou selado, sabe? Na minha memória, com uma sensação de impotência, que intensificou para mim, naquele momento, uma, uma grande injustiça. Com todo o plano, com tudo que estava acontecendo, um sonho lindo, um castelo lindo, maravilhoso, e de repente eu vejo aquela situação ou aquele castelo se desmoronando, né? Então me pareceu ser uma grande injustiça. E, e a grande lição diante ali daquela situação eu já tive, que é o controle nem sempre está em nossas mãos. Definitivamente a gente não tem o controle de tudo. E muitas vezes a gente depende de pessoas. Em se tratando de um hospital, nós vamos sempre depender de médicos, de enfermeiros, de toda a equipe, de equipamentos, de oxigênio. Então a gente não tem o controle de todas as coisas, né? E essa foi uma grande lição para mim. Bom, vocês possam imaginar, foi uma correria maluca, até a chegada da UTI. 4 minutos depois, eu estava presenciando a minha esposa na maca, com os meus 2 filhos na barriga dela ainda, entrando por aquele portal. Eu chamo isso dentro do livro de o portal. Eu vi então a minha família inteira passando por aquele portal e eu ficando do lado de cá, sozinho e sem poder fazer nada. Bom, não resisti ao peso do próprio corpo e desmoronei em cima dos meus próprios joelhos, né? E ali eu já estava totalmente na dependência de um milagre de Deus. Eu consegui enxergar e entender a gravidade daquela situação. 20 minutos se passam, o médico sai e me fala que ela estava viva, mas respirando com a ajuda de aparelhos. Ou seja, ela estava entubada, aparelhos por todo o corpo dela e já usando uma série de medicações fortíssimas para mantê-la viva, né? Mas era necessário fazer o parto, porque diante daqueles 4 minutos que ela ficou em parada, os bebês poderiam ter sofrido. Então era preciso fazer o parto às pressas, e aí ela passa, toda a equipe médica passa, ela passa bem na minha frente, já com a sua coloração normal, e seguiram direto para o centro cirúrgico, né? E aí a primeira pessoinha que nasce é o Samuel. Ele veio, na hora que abre as portas do centro cirúrgico, ele veio, abriram-se as portas, ele sai num veículo estranho. Era uma incubadora. Samuel já nasce incubado, intubado, também cheio de aparelhos por todo o seu corpinho, e uma cena totalmente diferente da que eu tinha planejado, ou da que a gente tinha idealizado, ou até mesmo do que normalmente se acontece quando nasce um bebê. A cena tradicional é quando a parteira ou a enfermeira, envolto, bem acomodado num lençol, ela aparece e mostra através de um vidro para o pai ou para a família que está ali aguardando a tão boa notícia. Esse é o padrão. Comigo não foi assim, infelizmente. Então passo o Samuel nesse veículo todo estranho, né? Mas mesmo assim, eu já comecei a sentir o gostinho do meu novo papel. Então ali eu estava estreando o meu novo papel de pai, né? E pude refletir na materialização do amor de duas pessoas num serzinho, numa pessoinha tão linda, ao mesmo tempo tão frágil, que o amor pode proporcionar. Mas rapidamente eu tive que voltar à realidade. As portas se abriram novamente e aí foi a vez da Malu, vindo também na sua carruagem estranha, né? Deram uma pequena parada para o pai babão aqui conhecer a cria e seguiram, né? Rapidamente ela já seguiu logo depois do Samuel e os dois foram direto para a UTI neonatal porque eles precisavam de cuidados intensivos, eles ainda lutavam pela vida, né? Ainda corria riscos sérios de morte, né? Como é que eu estava naquele momento? Perdido, sem GPS, sem Waze,
sem qualquer tipo de mapa orientativo. Eu estava totalmente perdido diante de toda aquela situação. E talvez eu precisaria, naquele momento, ser entubado, incubado, ser medicado, talvez colocar oxigênio, porque emocionalmente o meu estado era algo nessa situação, né? Eu parecia que eu também estava dependendo de algum recurso para continuar vivendo, né? E logo depois disso, segue-se uma guerra insana pela vida da Keila. Ela teve outras 4 paradas cardiorrespiratórias e na 5ª parada o médico me chama com uma equipe numa salinha e eu chamo essa salinha de a sala antiguerra, era onde eu, nessas 4 paradas ou em cada intercorrência, eu era chamado para uma reunião com a equipe médica. Então nessa 5ª parada, a equipe me chama e o médico começa um discurso muito estranho. E ele começa assim: Gledson, nós tentamos de tudo. Bom, não precisa ser muito inteligente para conseguir entender como é que ele vai terminar. E depois vem o ponto final desse discurso dele, né? Então foi um discurso muito técnico, que eu só peguei esse comecinho de fala dele, e ali parece que foi como se eu tivesse me desconectado daquele momento, daquele ambiente, daquele tempo, e tive uma conversa com Deus. E minha conversa com Deus foi mais ou menos assim: e agora, Deus? O que farei? Como farei? Vou aguentar? Porque eu já conseguia prever o que estava acontecendo. Como eu vou contar isso para as pessoas que estão lá no saguão do hospital nos esperando? Porque já havia passado 6 horas e já tinha muitas pessoas, entre parentes, amigos, pessoal da igreja, naquela tensão toda junto comigo ali. Então, como é que eu vou contar? Como é que eu vou dar essa notícia para as pessoas que estão lá naquele saguão aguardando? Como é que eu vou contar isso para a mãe da Keila? Como é que eu vou dar a notícia para ela? E o Samuel e a Malu, como é que eles estão? E Deus me respondeu: calma, vai ser difícil, mas eu vou estar contigo o tempo todo. E eu me agarrei nessa palavra de Deus, né? Em outra, ainda que eu passe por vale de sombra e morte, não temerei, porque Deus está comigo. Essa é uma palavra, um trecho que está lá na Bíblia Sagrada. E eu pude então entender, voltando naquela minha conversa com Deus, quando eu soube que a Malu estava vindo, quem ela era. Então Deus não estava se referindo a Malu, Deus estava se referindo à própria Keila. E eu entendi que ele me deu uma mensagem pela metade, porque se ele dá a mensagem inteira nomeando o ela, talvez eu não aguentaria, talvez eu entraria em parafuso antes e eu não poderia. E aí, infelizmente, o médico conclui aquele discurso dele falando: mas ela não resistiu. Ponto final. Bom, o trajeto de volta para o saguão do hospital era necessário. Eu não podia fugir. Eu não tinha como fugir a essa responsabilidade e ela cabia só a mim. Passo por alguns corredores, estava frio, entro no elevador, sobe até um determinado andar onde estava o saguão e dava acesso à entrada do hospital. As portas do elevador se abrem e eu tive que anunciar. Ainda bem que não foi necessário eu falar alguma coisa. Eu só balancei a cabeça em sinal de negativo e todos entenderam o que tinha acontecido. O desespero toma conta de todo mundo e a tragédia, que antes era algo anunciado, agora era uma realidade. A Keila tinha sido promovida. Então não foi necessário eu dizer que ela tinha falecido. E de uma forma muito estranha, parece que eu tinha sido anestesiado, ou de alguma forma graciosa, Deus gerou o próprio anestésico dentro do meu próprio corpo, né? Mas ainda que o sentimento era de estar anestesiado, eu estava muito consciente, vendo tudo, sentindo a todos, né?
Era como se aquela cena tivesse ficado para mim em slow motion. Então imagina a porta, as portas se abriram e eu consegui avistar todos numa cena aparecendo em slow motion e percebendo todo aquele, todo aquele ambiente, toda aquela tensão do momento com aquela notícia que eu portava, né? Então, assim, apesar de tudo que estava acontecendo, eu imagino no meu coração que o estado que eu fiquei ali é porque estava tudo bem entre a Keila e eu. E eu tinha cumprido o meu papel com ela até ali. E claro, de uma forma muito graciosa, Deus me permitiu segurar. Então eu não precisei de nenhum medicamento, eu não tive nenhum surto, eu não chorei naquele momento, né? Então, estranhamente, eu consolava as pessoas, né? As pessoas vinham me consolar por tudo que estava acontecendo e eu acabei consolando muitos deles, né? Passa-se alguns tempos conhecendo a situação dos bebês, aí eu recebo a notícia que pelo tempo que a Keila ficou em parada, aos 4 minutos, a falta de oxigênio tinha provocado sequela nos bebês. E esse período todo, houveram várias intercorrências e de quase morte aconteceram algumas vezes. Quando não um, era o outro, quando não os dois, na mesma semana. Mas a dupla resistia bravamente, né? A gente consegue, junto com a ajuda do INSS e o RH da empresa que eu trabalhava, fazer com que a licença maternidade fosse transferida para mim, fosse se transformada, vamos dizer assim, numa licença paternidade. E aí eu consegui ficar 7 meses juntando férias e tal, afastado do trabalho para me reorganizar na vida com toda aquela situação que estava acontecendo. Isso chama a atenção do Fantástico, da Rede Globo, e eles quiseram fazer uma matéria comigo, e a matéria foi ao ar, foi a abertura do domingo do Dia dos Pais daquele ano, de 2015. E claro, depois dessa matéria, muitas pessoas se conectaram comigo, principalmente pelo Facebook. Inclusive a senhora do Piauí que eu comentei. E ela me manda uma mensagem no inbox do Facebook, que a mensagem falava o seguinte, abre aspas, Gledson, não sei se você vai ver essa mensagem um dia, mas o dia que você vê, eu gostaria que você soubesse que eu estou abandonando meu plano de suicídio e estou voltando para a igreja. Nesse dia, além de ter sido uma mensagem muito forte, dentre as que eu estava recebendo, de acolhimento, de pessoas que estavam torcendo e orando por mim, mas essa mensagem específica me trouxe um peso muito grande e uma responsabilidade. Ali eu entendi que mesmo que eu quisesse, mesmo que eu era o que estava no meu coração, de pegar meus filhos, ficar recluso, organizar a minha vida e ficar quietinho, sem muita exposição. Esse era o meu desejo. Mas eu entendo que o que eu tinha que fazer, portanto, era. Eu não tinha o direito de engavetar essa história. Eu não tinha o direito de me fechar no meu mundo. E também uma pessoa de São Paulo, a Janaína, que me manda uma mensagem falando que estava orando por mim, orando pelos bebês, inclusive já estaria orando para Deus preparar uma nova esposa. Ora, com tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, com recém-viúvo, os filhos na UTI, tinha espaço para um novo amor na minha vida? Seria cedo demais? Mas o que define cedo ou tarde? É o tempo kairós de Deus? É o tempo contado no relógio ou o destino? Para mim, naquele momento, uma nova união era um assunto difícil. Eu não processava direito, né? E os meus dias, eles eram preenchidos com visitas na UTI, intercorrências, e os meus desabamentos, porque a cada notícia que eu tomava, eu desabava. Então, eu tive que aprender a,
a me relacionar com os momentos de vale, com as várias notícias que eu vinha tomando e que não eram nada agradáveis naquele período de UTI. E como é que eu reagia? O que eu fazia? Eu ia para a UTI, recebia uma notícia ruim de uma intercorrência, de um retrocesso, alguma coisa com o Samuel ou com a Malu, eu voltava para essa casa aqui, eu tinha deixado um colchão no escritório. Eu deitava naquele colchão, dormia ali um sono de umas 2 horas mais ou menos. Para mim era um sono reparador. Depois eu levantava, depois eu escrevia a mensagem que eu acabei comunicando com pessoas através de mensagem, dando um relato do que estava acontecendo e tal. E aí eu ia então processar e tomar as providências que eu tinha que tomar em relação à notícia que eu tinha recebido. Foi assim que eu aprendi a tomar as pancadas, então, naquela fase, né? Samuel e Malu, ficaram 90 dias na UTI e para se ter uma ideia, foram quase 300 visitas. Às vezes, durante o dia, chegaram a ter 6 visitas, né? Aquele inverno estava ficando para trás. A primavera estava chegando e dando sinais de novos tempos, né? Eles tiveram alta exatamente no fim daquele inverno e começo da primavera. Mas mesmo assim, foi um momento totalmente diferente do meu plano original, do que a gente tinha planejado, né? Foi adaptado uma UTI domiciliar num dos quartos da casa do meu pai e ali passaria então ser o nosso refúgio temporário. Mas ao invés da cena que eu tinha projetado, dirigindo o carro, olhando pelo espelho retrovisor e observando a minha família no banco traseiro, quando a gente estivesse retornando do hospital, não era essa a imagem que eu via refletida no espelho. A imagem que eu via era uma UTI móvel, trazendo os bebês para casa, né? Era uma ambulância e levando eles para aquele novo lar temporário, né? E aí passa-se alguns meses e um oi invade o meu Facebook. Era o oi da Sueli. E com esse singelo cumprimento, alguma coisa aconteceu. E eu até conto isso no livro, falando que uma pequena e corajosa semente abriu a terra árida, aquele solo arenoso ou nada demonstrando vida, abre desafiando toda a secura do meu deserto que eu vinha atravessando. Então aquela semente brota no meu coração. Mas quem era Sueli, então? Eu lembrei de que a gente tinha tido um único contato num grupo de estudo bíblico que a gente tinha nas segundas-feiras com um amigo do trabalho e eu, que a gente promovia. E esse estudo acontecia no local de trabalho da Sueli, na Universidade da Família. E numa dessas segundas-feiras, a Sueli apareceu por lá e participou daquele estudo com a gente, né? Eu lembro, então, que ela era viúva e eu vinha recebendo, já estávamos aí de 4 para 5 meses, eu vinha recebendo todo tipo de suporte que possa se imaginar. Todo. Mas tinha um que ainda estava vazio, que era o que é ser viúvo. Esse suporte ainda estava sem preencher. Eu não vinha tendo respostas. Como é que era ser viúvo? Você, pelo menos a minha concepção, só consegue ter uma ideia do que é esse deserto da viuvez quando você conversa com alguém que teve essa experiência com a viuvez. Então, enquanto a gente foi se conhecendo, a Su foi perguntando sobre os bebês, como é que eles estavam e tal, e eu aprendendo um pouco com ela sobre viuvez. E com ela, eu senti um ambiente seguro, senti segurança com toda a maturidade dela, com toda a experiência que ela tinha e tal, de cuidar de casais, através da Universidade da Família, eu pude falar das minhas fragilidades, falar dos meus temores, eu pude abrir o meu coração com ela, né? E as conversas foram ficando cada vez mais frequentes, que aí a gente foi pro Skype, a gente começou a ter não só conversa de WhatsApp, mas aí a gente começou a se falar e a se ver. E aí teve uma noite que ela compartilhou comigo
algo enquanto o seu primeiro marido, Ronaldo, estava vivo. Embora doente, né, uma senhora foi orar por eles e disse para Sueli que ela teria um filho chamado Samuel. E a Su compartilha isso comigo, né? E ali eu até descontraindo, brinquei com ela, mas e Maria Luísa? Essa senhora não falou? Mas eu achei aquela filho chamado Samuel para Keila, filho chamado Samuel para Sueli. Aquilo entrou no meu coração e eu fiquei refletindo sobre isso, né? E, e pouco depois, a afinidade foi aumentando e ela sentiu a vontade para compartilhar uma outra história, né? O Ronaldo já tinha falecido, e aí a Sueli já estava num processo bem delicado do luto, e aí uma outra senhora foi orar por ela e durante a oração essa senhora dá um recado de Deus para ela, falando que estava vendo ela, Deus estava vendo ela, estava pedindo para dizer que ela não moraria mais em Pompeia, que ela iria se casar novamente e que via ela num carro grande e branco. E teve um detalhe que eu sempre brinco e falo que essa é a parte que eu mais gosto. Deus também falou que o homem com quem ela se casaria seria um homem muito bonito, né? E mais uma vez eu descontraí por conta de um homem muito bonito e tal, mas a gente já voltou a falar sério, porque aquilo não estava parecendo para a gente um capricho do destino, né? Filho chamado Samuel, morar fora de Pompeia, carro grande e branco, homem bonito, claro, né? Então aquilo ficou muito sério para a gente e a gente decidiu então decidiu por um propósito de oração, de jejum e de aconselhamento. Porque nós não éramos dois adolescentes. A gente já tinha enlutado algumas vezes e a gente sabia da influência que a gente tinha na comunidade, nas comunidades que a gente fazia parte, né? Ou seja, não dava para errar. A gente não tinha espaço na vida para brincar de namorar. E aí a gente, dentro desse processo, a gente decidiu se encontrar. Até então a gente não tinha se encontrado pessoalmente e a gente decide se encontrar. Samuel tinha voltado para a UTI, ele estava internado e o plano era eu sairia da visita e iria para Pompeia e ali na casa dela, como dois adultos, ela iria preparar uma janta e a gente ia se conhecer e ter um momento de se conhecer e etc, né? Mas naquele dia o Samuel teve uma intercorrência muito séria, quase partiu naquela noite, e eu não tinha, definitivamente eu estava sem cabeça para pegar a estrada e ir até Pompeia, né? E aí eu falo para ela, até brinquei com ela, falei, Su, brinquei não falei sério, falei, Su, rolê zoou, não tem condição de ir para Pompeia e tal, mas ela me sugeriu, ela teve uma ideia de que ela viria até mim, e a gente não podia aparecer, não dava para a gente ir como um casal que está se conhecendo para um jantar num restaurante da cidade. Não tinha essa possibilidade. E ela tem a brilhante ideia da gente se encontrar no estacionamento do shopping aqui de Marília, e ali um lugar seguro, um lugar discreto, eu iria para o carro dela ou ela viria para o meu, e a gente se conhecia. Bom, aí fui eu que tive a brilhante ideia. Eu falei, bom, vou passar numa loja de conveniência, vou comprar uma água, um chá, um chocolate branco, um chocolate preto, em algum desses 4 itens eu vou acertar o gosto dela, né? E fui. Estacionei, fui para o carro dela e ela me fez uma pergunta, só uma pergunta. Ela falou, acho que você teve um dia muito difícil, né? Pronto. Foi o suficiente para eu desmoronar. Eu, abraçado a ela, eu chorei o que eu não imaginava que era possível chorar. Eu senti um abraço de muito acolhimento ali e um lugar seguro, que eu pude ser eu, como se estivesse tirando a capa do super pai, do super herói e coisa do tipo, e muitas dessas capas pessoas estavam colocando em meus ombros, né? E aquele abraço também me fez sentir que eu não estava sozinho, né? Que tinha alguém que eu podia compartilhar e chorar junto, né? Bom, aí chega a hora, eu falo para ela, falei, Su, agora você precisa conhecer o ambiente, né? Você precisa conhecer Samuel, você precisa conhecer a Malu e você precisa conhecer a minha mãe.
A opinião da minha mãe sobre isso tudo é muito importante para mim. E aí no sábado seguinte, a gente combinou um café da manhã com a minha mãe lá em casa. A Su foi para lá, conheceu minha mãe, conversou e tudo mais, e conheceu a Malu. A Malu estava. Depois do café, a gente segue para o hospital, porque o Samuel permanecia internado na UTI numa situação ainda muito delicada. E a Sueli, que nunca tinha entrado numa UTI, nunca tinha visto uma criança entubada, já foi presenciar aquela cena, né? Eu, sinceramente, eu achei que ela não iria topar, né? E aí eu, ansioso do jeito que estava, né? A gente sai da visita, sai da UTI, ainda no corredor do hospital, eu já pergunto para ela, né? Falei, e aí, vai encarar? E ela fala assim, calma, rapaz, vamos chegar no carro. E aí ali no carro a gente conversa, né? E chegamos no carro, tivemos uma conversa e porque tinha um detalhe, esse enredo todo, ela conhecer esse ambiente todo era muito importante para mim. A minha vida era real demais para qualquer fantasia. Não tinha espaço para fantasia. E diferente da matéria do Fantástico, que teve trilha sonora e uma história sequenciada caprichosamente para emocionar, ou, como se diz no mundo do marketing, uma copy perfeita, essa era a história do Fantástico. A minha vida real não tinha nada disso, não tinha trilha sonora, tinha muita realidade. E ela precisava conhecer essa realidade, né? E, e a resposta dela me deu muita certeza que a gente estava no caminho. Porque ela me diz o seguinte, falou, olha, Gladys, eu não fui mãe com o Ronaldo, ela não teve filho, não sonhei em ser mãe, então não era um desejo que queimava no coração da Sueli, mas se você me ajudar nessa jornada e Deus gerar em meu coração a maternidade, eu tô contigo nessa. Eu topo a gente continuar esse processo de propósito de jejum e oração. E essa fala dela não veio para mim carregada como uma fala fantasiosa ou quase responsável, como quando você cria positividade, como se estivesse trazendo uma fala muito positiva. Não, vai dar tudo certo, Deus vai prover. Eu creio muito em Deus e nas promessas de Deus, em tudo que Deus faz. Mas a gente não pode ser irresponsável e não enxergar o tudo que muitas vezes está acontecendo na nossa vida, né? Então, essa resposta muito sincera da Su, isso me mostrou que ela estava muito consciente do que estava acontecendo. E a gente seguiu o nosso propósito e a gente definiu que o Natal daquele ano seria o dia em que a gente iria selar ou não o nosso namoro, né? E aí eu fiquei que nem uma criança, né? Esperando chegar o dia 25 de dezembro para ganhar o presente do Papai Noel, né? O nosso Papai Noel, o meu Papai Noel era loira de olhos verdes, né? E naquele Natal, então, a gente selou o nosso amor. E aí a gente rapidamente, nós já marcamos a data do casamento e em abril nós nos casamos e nós acreditamos que a gente iria viver feliz para sempre com a nossa dupla de gêmeos, né? Tem até um quadrinho que a Su entrou no casamento com ele, que seria quatro corações e uma história, né? Então esse era o que a gente imaginava que a gente iria viver dali para frente, né? Mas não. Infelizmente, depois de um mês do nosso casamento, o Samuel teve uma complicação respiratória, a Su correu com ele, com o SAMU e tudo mais, para o hospital. Eu já tinha retornado ao trabalho e do trabalho eu fui direto para encontrar com eles. Depois de alguns dias internado, novamente eu escuto. Tentamos de tudo. Mas, infelizmente, o Samuel não resistiu e foi morar com o Papai do Céu. E hoje? Como é que nós estamos hoje? Hoje seguimos nós três, Su, Malu e eu. Tem a Lola também, né, que é a nossa pet, a nossa bacê, nossa cachorrinha. Enquanto Deus não fizer um milagre, a Malu continua sendo uma criança especial. Só que mais que isso, tem uma música que a Keila colocava para a Malu e para o Samuel, muito especial.
E eles escutaram essa música durante toda a gestação. Uma música da Ana Paula Valadão, uma música muito conhecida, que fala que aos olhos de Deus ela é perfeita. E eu me apeguei muito a isso. Então, quando eu olho para a Malu, mesmo com todas as sequelas que ela tem, mesmo não falando, mesmo não se movimentando, não andando, dependendo de oxigênio, dependendo de respirador, dependendo de equipe de enfermagem 24 horas, dependendo de físio, fono, TO, cardio e etc., um batalhão de gente, mesmo assim, a Malu, para mim, é uma criança perfeita aos olhos de Deus. E essa menina nos ensina todos os dias, com a vontade dela de viver. Bom, essa história toda foi para dentro do livro. O livro A Vida Não Para foi lançado em agosto de 2022, portanto, um ano atrás, e nós continuamos. A Su, já junto comigo, a gente continua com essa missão de acolher, de alguma forma, ajudar pessoas que estão passando por esse processo de luto. E tem pessoas do Brasil todo que se conectam com a gente e aí acabam se tornando verdadeiros amigos. E a gente tenta, da nossa forma, com a nossa experiência de vários lutos, acolher e ajudar essas pessoas. Bom, e o que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi que depois da chegada do brilho daquele sol chamado Sueli, também houveram outros outonos e invernos. Porque é cíclico a coisa. A gente não vive só de verão e só de primavera. Outros outonos e outros invernos vieram sobre nós, como o inverno de perder o Samuel. Mas isso não impede, nunca impediu Deus de continuar nos usando, de continuar me usando, apesar das minhas dores, apesar das minhas fraquezas e tudo mais. Deus continua nos usando e a gente tem aprendido sobre isso. Eu também aprendi que a lágrima pode durar o tempo de uma madrugada inteira ou de algumas madrugadas. Mas a gente tem uma certeza de que a alegria ela sempre vem pela manhã, porque isso enche o nosso coração. Porque nenhuma noite dura para sempre. Depois da noite sempre vem o dia. E nunca, seja qual for a estação do ano que você e eu esteja passando, nunca a gente está sozinho nessa. Isso foi um aprendizado muito grande. Bom, e se você se identificou com essa história, deixa aqui embaixo um comentário seu que eu pessoalmente, não é a equipe não, eu pessoalmente vou fazer questão de te responder, de interagir com você. E se você conhece alguém que essa história pode ajudar, talvez você não esteja passando pelo luto. Talvez você não tenha perdido alguém tão importante na sua vida, mas perto de você possa ter alguém que esteja passando por isso, ou esteja começando, ou esteja no meio, ou há alguns anos já nessa jornada do luto tão terrível. Se você conhece alguém assim, encaminha esse vídeo, encaminha essa história para essa pessoa e se permita ser bênção na vida dela. E siga também as minhas redes sociais, Gledson Fonseca. E quando tiver algum conteúdo novo, algo novo que eu for postar, você vai receber também. Caso você queira adquirir um livro, clique aqui embaixo, nesse link, que vai te direcionar para o site, para algum lugar para você ter o seu livro em suas mãos, receber o teu livro em suas mãos em qualquer canto do nosso país. Ok? Beijão no coração, beijão carinhoso, até a próxima.